Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermal, nós vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá? Não custa nada, ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos aí para a nossa nona aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, que trata do conhecimento de mundo, tá bom? São aqui 4h15 da manhã. Eu estou furioso porque eu gravei essa aula inteira, eu fiz a aula inteira e quando chegou no final que eu fui desligar, eu percebi que eu não tinha botado a aula para gravar. Ou seja, eu acabei de dar uma aula, comecei aqui, era 3 e pouco da manhã, dei a aula inteira e não tinha botado para gravar e vou ter que refazer a aula inteira. Mas vamos lá, pessoal. Peço perdão para vocês pela altura, mas assim, madrugada, né, 4 e pouco da manhã, para não acordar a família aí, minha esposa descer furiosa, botar ela para dormir na rua, então tem que falar um pouquinho mais baixo, mas aumenta um pouquinho o volume que vocês conseguem, tá bom? Importante aí a gente se preparar para o concurso. A gente estava falando, pessoal, na última aula sobre a música, né, na escola, na instituição. E agora a gente vai falar aqui sobre a temática a criança e a música, beleza? O ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano, fazem com que os bebês e crianças iniciem o processo de musicalização de forma intuitiva. Então assim, gente, quando você tem um ambiente sonoro, né, claro, você não vai botar um pancadão ali para a criança, mas você tem um ambiente sonoro onde pessoas conversam, né, onde tem muita movimentação, até de carros, assim, até mesmo a música, ambiente ali tocado dentro de casa, faz aí com que os bebês, né, eles iniciem a musicalização das suas vidas de uma forma intuitiva, ou seja, eles já comecem a perceber e diferenciar os sons aí logo cedo, tá? Adultos, por exemplo, eles cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras, rimas, parlendas, né, reconhecendo aí o fascínio que tais jogos exercem, ou seja, as crianças, né, elas vão se fascinando muito fácil ali através daquilo que elas vão ouvindo, né, seja músicas, aquela coisa assim, a criança gosta daquilo desde cedo, então, dependendo da música calma a criança, dependendo da música agita ela, né, mas os adultos, eles abusam disso, porque eles sabem, né? Se botar a criança para dormir, vou cantar uma musiquinha para ela, né? Então, esse tipo de coisa aí, eles percebem que esses jogos musicais de cantiga, essas coisas aí, exercem uma forte influência sobre a criança, tá? Então, abusam não é de forma ruim, é de uma forma positiva, tá? Encantados com o que ouvem, os bebês eles tentam imitar e responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis aí pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto a música. Então os bebês, gente, eles tentam imitar, responder tudo aquilo que eles ouvem, as musiquinhas, as conversas, né? E esses momentos aí significativos, eles são responsáveis pela criação de vínculos entre a criança e o adulto, a criança e a música também. Nas interações que se estabelecem, eles constroem um repertório que lhes permite criar uma forma de comunicação por meio dos sons, tá? Então as crianças, através dessas interações aí que elas estabelecem com o som, elas começam a criar ali um repertório, uma forma de comunicação através dos sons. O balbúcio, por exemplo, e o ato de cantarolar dos bebês tem sido objeto de pesquisas que apresentam aí dados importantes sobre a complexidade das linhas melódicas cantaroladas até os 2 anos de idade aproximadamente. Então muitas vezes a criança está se expressando através daquela musiquinha, né, e tem sido aí objetos de pesquisa essas ações. Procurar imitar o que ouvem, também inventam linhas melódicas ou imitar o que ouvem e também inventam linhas melódicas ou ruídos, né, explorando aí possibilidades vocais da mesma forma como interagem com os objetos e brinquedos sonoros disponíveis, né, estabelecendo aí desde então um jogo caracterizado pelo exercício sensorial motor com esses materiais. Então a criança desde cedo ela procura imitar tudo aquilo que ela ouve, inventam aí linhas melódicas, ou seja, cantarolando próprias canções delas, né, explorando aí as possibilidades vocais. A escuta de diferentes sons aí produzidos por brinquedos ou instrumentos, né, oriundos também de próprio ambiente doméstico. Por exemplo, às vezes eu estou gravando vídeo aula, minha esposa está fazendo comida, aqueles barulhos de panela, meu Deus, que eu fico louco. Então assim, são ambientes, coisas normais, uma pessoa descendo a escada, tudo isso aí, gente, são fontes de observação e descobertas das crianças aí. A audição de obras musicais enseja as mais diversas reações. Os bebês eles podem se manter mais atentos, tranquilos ou agitados. Por exemplo, atentos, né? Se você pega aquela musiquinha do Xuxa para baixinhos, né? Nós vamos
Nós vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Eu vou deixar aí na descrição para vocês procurarem, para vocês verem, quem não conhece, poder conhecer. Então as crianças ficam atentas, porque elas querem saber se que hora que o lobo vai chegar, né? Então é muito bacana, eles vão se manter mais atentos, tranquilos, né? Musiquinhas mais tranquilas, mais suaves ali, musiquinhas próprias até para dormir. E também músicas ali que, sabe, por exemplo, no Xuxa para Baixinhos também tem aquela música, né? Mexendo os braços com Ted, mexendo as mãos com Ted. São músicas mais agitadas, que vai fazer as crianças se mexerem mais. No caso dessas tranquilas, gente, eu lembro muito daquele filme dos anos 80, Três Solteirões e um Bebê. E tem uma cena que um dos caras vai botar a bebezinha para dormir, né? E eles não têm habilidade nenhuma com o bebê. E ele começa a ler uma revista, uma matéria que fala sobre luta de boxe. E aí ele fica assim: então o cara chegou e deu um gancho de direita no outro e tal. E ele vai lendo a matéria bem baixinho, e o outro fala: o que você está lendo para ela? Ele fala: não importa o que eu leia, o que importa é o som da voz. Ou seja, ele percebeu que a criança, o bebê, não entendia nada do que ele falava. Então o que importava era o tom da voz, aquilo acalmava a criança, né? Então a mesma coisa acontece com as músicas, tá? Que elas podem acalmar, deixar as crianças mais atentas, mais agitadas, tá bom? Do primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês eles ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais, né? Então, através das conquistas ali da voz, da fala, também dos gestos com o corpo, eles vão ampliando ali os seus modos de expressão musical. Eles podem articular e entoar um maior número de sons, inclusive da língua materna, reproduzindo letras simples, refrão, onomatopeias, né? Explorando ali gestos sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de conquistar a marcha, né? A capacidade de correr, pular, de se movimentar. Então as crianças, elas vão entoando, articulando e entoando o maior número de sons, inclusive, né, para falar. A música ela beneficia até a fala, a ampliação da fala, né? A conquista da fala. Uma vez que as crianças, através de cantar uma musiquinha, por exemplo, letras simples, né? Ninguém vai lá dar um faroeste caboclo para a criança lá e falar: ó, decora essa letra aí e canta. Não, né? A criança vai pegar coisinhas simples, tipo bate palminha, bate, bate palminha, bate. E o bebê ele vai se apropriando daquilo, e aquilo através da música ele também vai ampliando o seu próprio vocabulário, tá? No que diz respeito à relação com os materiais sonoros, é importante notar que nessa fase as crianças conferem importância e equivalência a toda e qualquer forma sonora. E assim, explorar as teclas de um piano é tal o qual percutir uma caixa ou um cestinho, por exemplo. Então a criança, gente, ela só se importa com o som das coisas. Então, para ela, se ela está batendo nas teclas de um piano ou mexendo num monte de bugiganga dentro de uma caixa ou de um cesto, para ela o efeito é o mesmo. Ela não diferencia o que é uma melodia com o que é só um barulho de sucata ali. Tá? Então, para ela, o importante é o som, é a criação do som, não importa de onde vem. Ela não faz essa diferenciação. Elas se interessam pelos modos de ação e produção dos sons, sendo que sacudir e bater são seus primeiros modos de ação. Então as crianças se interessam muito pelos modos de ação. Então assim, quando ela sacode um objeto, bate no objeto ali, ela vai produzindo sons. E esses são os primeiros modos de ação da criança em relação à música. Elas estão sempre atentas às características dos sons ouvidos ou produzidos, se gerados aí, por exemplo, por um instrumento musical, pela voz ou qualquer outro objeto, descobrindo possibilidades sonoras ou com todo o material acessível. Então elas estão sempre atentas aí às características daqueles sons ouvidos, tá? Seja por um instrumento ou por qualquer tipo de objeto, ela não faz também essa diferenciação. Assim, o que caracteriza a produção musical das crianças, gente, é a exploração do som, mas de uma forma diferente, tá? Ela não explora a melodia, por exemplo, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, ela não diferencia notas, ela não busca notas. A criança ela se preocupa com o quê? Com altura, né? Se é agudo, se é grave, com intensidade, se é forte, se é fraco, ou com a duração, né, da música, né? Se é longa, se ela é mais curta. É com isso que a criança se apega quando ela vai caracterizar a sua produção musical. Tá? As características são essas, né? Se é longo, se é curto, se é forte, essas coisas. A criança não se preocupa com notas, ou com melodias, ou com ritmos. E assim que
E ainda que possam, no caso, em alguns casos, aí, manter um pulso, ou seja, conseguir manter um ritmo de uma música, elas não se preocupam com uma pulsação de um compasso, tá? Elas não se preocupam assim, nossa, olha, acertei o tempo aqui, vou manter ele. Não, gente, ela não está percebendo aquilo, ela só quer se divertir, tá? Elas vivenciam o ritmo de uma forma livre, elas não se apegam a regras, tá? Principalmente porque são super pequenas. As diferenças individuais e grupais acontecem fazendo com que, aos 3 anos, por exemplo, as crianças que fazem parte de grupo, de integrantes musicais, ali, grupos, né, ou crianças cujos pais toquem instrumentos, aí, elas demonstram uma maior facilidade para lidar com a música, elas vão ter uma vantagem em relação às outras crianças. Por quê? Porque o contato sistemático com a música faz com que as possibilidades de realizações musicais elas sejam maiores. Por exemplo, minha filha, né? Eu sou músico, eu não influenciei minha filha, né? Ela não despertou tanto desejo assim pela música, então eu não falei, ó, você vai aprender música, não, de forma nenhuma, ela vai fazer o que ela quiser. Mas o fato, assim, ela ter aula de música na escola dela, ela perguntava para mim e eu explicava de uma forma sistematizada. Olha, filha, tem notas que vão nas linhas, tem notas que vão nos espaços, tá? E aí eu ia procurando explicar para a criança tudo, né? E ela ia se apropriando. Então minha filha ela sempre teve uma vantagem maior sobre as outras crianças, tá? Então facilita bastante quando a criança tem contato com pessoas voltadas para a música. O que pode acontecer em qualquer disciplina, tá, pessoal? Não necessariamente a música. Uma criança, por exemplo, que é filho de um professor de história, né, ele vai ter mais facilidade em lidar com a matéria de história na escola dela. A expressão musical das crianças nessa fase é caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo e afetivo e pela exploração, né, dos materiais sonoros, ou seja, sensório e motora. Então a criança vai trabalhar muito pela exploração, né? Aquela coisa, ela vai sentir assim, ela vê um tambor ali, uma panela, até mesmo um carrinho, e ela sente que quando ela bate, faz um som. Às vezes você pensa que a criança está quebrando o brinquedo, não, ela está encantada com o som que faz, quando ela bate aquele objeto, aquele brinquedo no chão. Então é uma fase sensório-motora, né, musical da criança, uma fase musical sensório-motora, em que a criança, tudo para ela é motivo de reproduzir som. As crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos, tá? Cantam enquanto brincam, acompanham sons e movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo aí personalidade e significados simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e a sua produção musical também, tá? Então as crianças, tudo para elas está ligado à música nessa fase. Portanto, que eu falei da questão do brinquedo, né? Que às vezes ela bate, você pensa que ela está quebrando, não, ela está encantada com o som. O brincar permeia a relação que se estabelece com os materiais, mais do que sons, né? Podem representar aí personagens como animais, carros, máquinas, super-heróis, né? E etc. A partir dos 3 anos, aproximadamente, os jogos com movimento são fonte de prazer, alegria e possibilidade efetiva, né? Para o desenvolvimento motor e rítmico. Sintonizados com a música, uma vez que o modo de expressão característico dessa faixa etária integra gesto, som e movimento. A partir dos 3 anos de idade, a criança ela vai ter uma possibilidade maior ali de trabalhar com a música. Ela já tem o domínio da fala, então ela já consegue cantar melhor, ela já consegue dançar. Se ela vê, por exemplo, um Xuxa para baixinhos, ela consegue acompanhar aquela coreografia, uma vez que é uma coreografia fácil para a criança, né? Então ela vai ali trabalhando aí o gesto, o som e o movimento, ampliando aí a sua gama musical também. Aos poucos, ocorre um maior domínio com relação à entonação melódica, tá? Então a criança também passa a cantar com afinação. Ainda que sem um controle preciso da afinação, mas já com a retenção de desenhos melódicos e de momentos significativos das canções, como o refrão, onomatopeias, tipo totô, né? Eu atirei o pau no gato, totô, né? As crianças aí, elas vão ter um controle maior do significado das canções, ainda que elas não tenham afinação ainda, né? A criança memoriza um repertório maior de canções e conta, consequentemente, com um arquivo de informações referentes a desenhos melódicos e rítmicos, que utiliza com frequência aí nas canções que ela inventa, tá? Então, às vezes a criança ela não sabe a letra da música, ela inventa uma letra, tá?
tá? E ela vai colocar ali onomatopeias, situações ali que possam preencher aquele espaço da qual ela não decorou da letra da música, por exemplo. Ela é uma boa, a criança, né, ela é uma boa improvisadora, né, cantando histórias, misturando ideias ou trechos de materiais conhecidos, recriando e adaptando. Então, muitas vezes a criança está cantando uma música, ela mistura com outra música, porque ela esquece, aí ela já lembra de outra música, ela começa a cantar outra música, né? Então ela mistura uma música na outra também. É comum que, brincando sozinha, a criança invente longas canções, ou seja, começa a cantar e não para mais. Você fala, essa música não vai acabar, mas na verdade ela começa a contar a história, e ela está brincando ali com uma boneca ou com um carrinho, desculpa. A criança está brincando com uma boneca ou com um carrinho e ela está cantando aquela brincadeira que ela está fazendo. Então, aquela brincadeira durou meia hora, a música vai durar meia hora. Aos poucos, ela começa a cantar com maior precisão de entonação e a reproduzir ritmos simples, né, orientados aí a um pulso regular. Então, com o tempo, a criança vai começar a trabalhar a música, a cantar a música de uma forma mais rítmica, né, sem ali ter aquelas desafinações ou desentonações aí de compassos irregulares, né. Os batimentos rítmicos corporais, né, palmas, batidas de perna, mão, são observados e reproduzidos com cuidado. E, evidentemente, a maior ou menor complexibilidade das estruturas rítmicas dependerá do nível de desenvolvimento de cada criança e grupo. Então, com o tempo, aí, as crianças vão aprender a ter os batimentos rítmicos de uma forma mais avançada, batendo palma no ritmo ou não, de acordo aí com o desenvolvimento da criança e do grupo. Além de cantar, a criança ela tem interesse também em tocar pequenas linhas melódicas nos instrumentos musicais, buscando entender a sua construção. Então, já é uma fase aí na pré-escola em que a criança ela vai buscar notas musicais nos instrumentozinhos ali que tem na escola. Tentando entender, né, como que eu vou fazer essa nota, será que eu vou conseguir dar essa nota de novo uma próxima vez? Então, a criança ela já tem essa preocupação. Torna-se muito importante poder reproduzir ou compor uma melodia, mesmo que usando apenas 2 sons diferentes. E percebe o fato de que para cantar ou tocar uma melodia é preciso respeitar uma ordem, a semelhança do que decorre com a escrita das palavras. Tá? Então, para a criança, ela vai percebendo ali que para reproduzir ou compor uma melodia, né, ela precisa aí respeitar uma ordem para que a música aconteça, tá? Então ela vai evoluindo aí também e descobrindo. Gente, isso aqui é muito técnico, não cai no concurso, tá? Então tô dando só uma penteadinha rápida, tá? Que aqui tá se aprofundando demais numa coisa que não cai no concurso. A audição pode detalhar mais e o interesse por muitos e variados estilos tende-se a ampliar. Então a audição da criança tende a detalhar mais os sons ali e buscar, né, os sons mais perfeitos ali com maior qualidade. Se a produção musical veiculada pela mídia lhe interessa, também se mostra receptiva a diferentes gêneros e estilos musicais, quando tem a possibilidade de conhecê-los, tá? Então a criança também aí, a partir do momento que ela está assistindo um desenho, um programa musical ali e a música interessa para ela, ela vai se mostrar mais receptiva a diferentes gêneros e estilos musicais também, tá bom? Agora a gente vai falar sobre objetivos. É isso aí, vamos sim. O tema é pequeno mesmo, então dá pra gente trabalhar aqui numa boa. Deixa eu só formatar aqui. Isso. Vamos falar aqui sobre objetivos. Crianças de 0 a 3 anos. Tá? O trabalho com música, os objetivos da música com crianças de 0 a 3 anos. O trabalho com música, ele deve se organizar de forma a que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades. Então você tem que organizar o trabalho da música de modo que as crianças desenvolvam determinadas capacidades. São duas para de 0 a 3 anos. Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais, ou seja, um adulto chamando, ou um adulto cantando, ou até mesmo uma outra criança fazendo som, tá? Então isso aí, ó, é uma das capacidades que a criança pequena de 0 a 3 anos ela tem, ouvir e discriminar os eventos sonoros diversos, se está cantando, se está chamando, se está brincando, se está chorando, né? E o segundo é brincar com a música, né? Imitar, inventar e reproduzir canções aí, criações musicais, tá? Então a criança brincar também com a música, inventar, imitar.
Já para as crianças de 4 a 6 anos, para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos deverão, aí, nesse caso, ser aprofundados, ampliados para a pré-escola de 4 a 5 anos, né? Garantindo ainda oportunidades para que as crianças sejam capazes de, duas coisinhas, explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar o seu conhecimento de mundo. Então, assim, tudo aquilo que se aplica para 0 a 3 anos, você vai aplicar na pré-escola de 4 a 5 anos de uma forma mais aprofundada. Então, eles têm que garantir o quê? Que a criança ela consiga explorar e identificar elementos das músicas para se expressar, para interagir com outras pessoas e ampliar o seu conhecimento. E o segundo, pessoal, é perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais, tá? Então ela perceber e expressar aí sensações e sentimentos aí e também pensamentos por meio aí de improvisações e também as composições aí, as interpretações musicais. Então no caso da pré-escola vai trabalhar a mesma coisa que a creche de 0 a 3 anos, mas de uma forma mais aprofundada. Agora a gente vai falar sobre conteúdos, tá? A organização dos conteúdos para o trabalho na área da música, no caso da educação infantil, deverá, acima de tudo, a instituição respeitar o nível de percepção e desenvolvimento, tá? Ou seja, musical e global, né, das crianças em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre os grupos das crianças das muitas regiões do país. Então, assim, a escola ela tem que se preocupar com o quê? Com respeitar ver o nível de percepção musical e desenvolvimento da criança em cada fase. Tá? Então, o que é a música numa criança de 0 anos, gente? É o som, tá? Você chamar a criança, você brincar com ela, você bater uma palminha. Não é você cantar uma música, ela não vai diferenciar uma música de um som. Então, a partir daí dos 0 anos, cada ano a criança ela vai ter uma representação musical diferente. Tá? Então, a instituição tem que procurar trabalhar isso respeitando aí cada fase da criança. E também como, né, as diferenças socioculturais, né? Você está, por exemplo, numa determinada região do país, você vai trabalhar aquele estilo de música tal, que é tocado ali. Por quê? Porque a criança vai se identificar com o meio dela. Tem que sempre lembrar, gente, que a escola, a instituição, ela tem que trabalhar aquilo que a criança vive fora da instituição. Você não pode, por exemplo, eu vou trabalhar um hip hop. Você está, por exemplo, numa região onde o pessoal só escuta samba, aí você vai trabalhar um hip hop na escola. Quando a criança sai, ela só escuta samba, ela não vai fazer ligação. Tá? Então você tem que procurar também respeitar essas diferenças socioculturais aí. Também tem aquela questão também, a criança ela vem de um meio onde só canta música gospel. Aí chega na escola, você tem que também respeitar isso. Né? Não é impor o seu estilo musical. Respeitar, procurar trabalhar também com o estilo musical da criança para que ela tenha essa ligação. Os conteúdos eles deveriam priorizar a possibilidade de desenvolver a comunicação e a expressão por meio dessa linguagem, tá? Serão trabalhados como conceitos em construção, organizados em um processo contínuo e integrado, que deve abranger, tá? A exploração de materiais e escuta de obras musicais para propiciar o contato e experiências com a matéria-prima da linguagem musical, o som e as suas qualidades, né? E também o silêncio. Então, explorar aí diversos materiais, escuta de obras musicais, ou seja, trabalhar várias músicas, vários estilos, para que a criança possa compreender ali, né, a qualidade do som e também do silêncio. A vivência da organização dos sons e silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo contato em obras diversas. Acho que nem precisa explicar isso aqui. E a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano. É importante uma forma de conhecer e representar o mundo. Então, refletir sobre a música como um produto cultural é uma importante forma de conhecer e representar o mundo. Os conteúdos eles estarão organizados em 2 blocos, pessoal. O fazer musical e a apreciação musical, que abarcarão também questões referentes à reflexão. Isso aqui é um tema que a gente vai ver aí na próxima aula, já estamos com 24 minutos, e é um tema um pouquinho grande, então eu vou deixar ele para a próxima aula para a gente não estar quebrando aí a temática, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, desculpa o som que ficou um pouquinho baixo por conta aí do horário, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula.